Quantas vezes você se deixou levar pelo eco das vozes masculinas na história da filosofia, acreditando que apenas os homens detinham a chave da sabedoria? Quantas vezes você se viu diante dos grandes pensadores, mas se perguntou se existiam outros caminhos, outras perspectivas, outras mentes brilhantes que foram silenciadas pela opressão e pelo preconceito? Imagine uma sinfonia, magnífica e grandiosa, onde apenas um tipo de instrumento tem permissão para soar. Como seria essa melodia? Não faltaria algo? Não haveria uma dissonância, um vazio, uma incompletude? Assim foi a história da filosofia, durante séculos, um palco onde as vozes femininas foram abafadas e suas contribuições ignoradas. Mas as mentes das mulheres sempre estiveram presentes, tecendo reflexões profundas, questionando os paradigmas estabelecidos e buscando a verdade com a mesma paixão e intensidade que seus colegas homens. Elas estavam lá, nos bastidores, nos salões de tertúlia, nos conventos, nos lares, observando, refletindo, escrevendo, muitas vezes sob pseudonimos masculinos, e tantas outras, com seus trabalhos atribuídos a terceiros. Mas a história, como um livro mal escrito, deixou essas páginas em branco, privando a humanidade de um legado inestimável. Hoje, nós vamos desafiar essa narrativa distorcida, vamos trazer à tona o eco silenciado da razão feminina, e vamos revelar as mentes brilhantes que foram esquecidas pela história. Vamos mergulhar em um universo de ideias, reflexões e contribuições que desafiam os cânones estabelecidos e nos convidam a repensar o próprio conceito da filosofia. Eu sou Luiz e seja muito bem-vindo ao nosso canal, um espaço dedicado à busca pela sabedoria e à valorização da diversidade. Hoje, vamos abrir um novo capítulo na história da filosofia, onde as vozes das mulheres finalmente serão ouvidas e reconhecidas. Prepare-se, pois a jornada que vamos trilhar juntos é uma jornada de descobertas, de revelações e de empoderamento. Acredite, a história da filosofia é muito mais rica e plural do que nos contaram. Mas, antes de continuarmos essa jornada, que tal nos conectarmos nessa busca pelo saber? Se inscreva no canal e ative as notificações, assim você será o primeiro a receber as novidades e segredos do caminho da sabedoria. Antes de mergulharmos nas vidas e nas obras das mulheres filósofas, é fundamental compreendermos o contexto histórico que as silenciou e as marginalizou por séculos. A história da filosofia, como a conhecemos, foi construída sobre uma base patriarcal, onde o pensamento masculino era valorizado e o feminino, desprezado. Acreditava-se que a mulher era incapaz de raciocinar logicamente, que sua mente era voltada para os assuntos domésticos e que sua participação no mundo intelectual era uma ameaça à ordem social. Essa visão distorcida da natureza feminina foi reforçada por dogmas religiosos, leis opressoras e costumes arraigados que mantiveram as mulheres longe das universidades, dos debates públicos e das publicações acadêmicas. Elas eram proibidas de estudar, de ler livros, de frequentar espaços de discussão e, muitas vezes, eram obrigadas a se casar ainda jovens, interrompendo suas ambições intelectuais. A sociedade patriarcal construiu uma verdadeira fortaleza para impedir que as mulheres ascendessem ao mundo da filosofia. Elas eram consideradas inferiores em termos de capacidade intelectual e, caso se destacassem, eram rotuladas como loucas, histéricas ou desviadas. Seus trabalhos, quando publicados, eram frequentemente atribuídos a seus maridos, irmãos ou pais, e suas ideias, muitas vezes, eram apropriadas por homens que se beneficiavam de seus conhecimentos. Essa história de opressão e exclusão não é apenas um capítulo do passado, mas uma realidade que ainda se reflete em muitas áreas da sociedade contemporânea. A desigualdade de gênero, a falta de representatividade feminina e o preconceito contra a inteligência da mulher são resquícios de um sistema que, por séculos, silenciou e marginalizou as mentes brilhantes do nosso tempo. Mas, apesar de todas as dificuldades, muitas mulheres desafiaram as convenções sociais, burlaram as regras estabelecidas e deixaram sua marca na história da filosofia, mesmo que seus nomes tenham sido apagados dos livros. Elas persistiram na busca pela sabedoria, construíram seus próprios espaços de reflexão e transmitiram seus conhecimentos para gerações seguintes. Elas são exemplos de coragem, resistência e determinação, que nos inspiram a questionar os sistemas de opressão e a lutar por um mundo mais justo e igualitário. Então, eu te pergunto,
Como a compreensão desse contexto histórico pode impactar a nossa forma de encarar a história da filosofia? Como a consciência das barreiras que silenciaram as mulheres pode nos motivar a buscar suas vozes e suas contribuições? Reflita sobre as injustiças do passado e vamos juntos construir um presente mais inclusivo e um futuro mais justo. Se você achou essa reflexão importante, compartilhe este vídeo para que mais pessoas se conscientizem sobre a importância de se resgatar a história das mulheres na filosofia. Vamos agora mergulhar no universo da filosofia antiga, onde, mesmo diante das barreiras sociais e culturais, algumas mulheres conseguiram deixar suas marcas na história do pensamento. Na Grécia e em Roma, essas pioneiras desafiaram as convenções estabelecidas e se dedicaram à busca pela sabedoria com a mesma paixão e intensidade que seus colegas homens. Uma dessas figuras inspiradoras foi Aspásia de Mileto, uma mulher de origem estrangeira que viveu no século V antes de nossa era em Atenas. Aspásia era conhecida por sua beleza, inteligência e habilidades retóricas, que a transformaram em uma figura influente na sociedade ateniense. Ela abriu um salão de debates, onde reunia intelectuais e políticos para discutir temas como política, retórica e filosofia. Ela foi professora de oratória, e acredita-se que ela tenha auxiliado Péricles, um dos maiores estadistas de Atenas, na elaboração de seus discursos. Outra figura emblemática é Hipárquia de Maroneia, que viveu no século IV antes de nossa era. Hipárquia desafiou as convenções sociais ao abandonar uma vida de conforto e privilégio para se dedicar à filosofia cínica. Ela adotou uma vida de simplicidade e ascetismo, rejeitando as convenções sociais e vivendo de acordo com seus princípios filosóficos. Ela se tornou uma discípula de Crates de Tebas, o fundador da escola cínica, e se destacou por sua inteligência e sua coragem. Arete de Cirene, que viveu no século IV antes de nossa era, foi uma filósofa da escola cirenaica. Arete foi filha do filósofo Aristipo, o fundador da escola cirenaica, e se tornou sua sucessora, continuando seu trabalho e ensinando seus princípios filosóficos. Ela era conhecida por sua inteligência, sua erudição e sua dedicação ao estudo da filosofia. Essas são apenas algumas das muitas mulheres que desafiaram as convenções sociais e deixaram suas marcas na filosofia antiga. Seus trabalhos, apesar de terem sido frequentemente negligenciados pela história, são testemunhos de sua inteligência, sua coragem e sua paixão pela sabedoria. Suas vidas nos inspiram a questionar as normas estabelecidas, a buscar nossos próprios caminhos e a valorizar o legado das mulheres na história do pensamento. Então, eu te pergunto, qual dessas figuras te inspira mais e por quê? Como o conhecimento sobre essas pioneiras da filosofia pode mudar a forma como você encara a história do pensamento? Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos juntos desvendar o legado dessas mulheres inspiradoras. A Idade Média, um período muitas vezes retratado como um tempo de escuridão e obscurantismo, também abrigou mentes femininas brilhantes que desafiaram os dogmas religiosos e se dedicaram à busca da sabedoria. Em conventos, muitas mulheres encontraram um refúgio do mundo exterior e a oportunidade de se dedicar aos estudos, à reflexão e à escrita. Elas eram freiras, místicas, intelectuais e poetisas, que deixaram um legado inestimável na história do pensamento. Uma das figuras mais emblemáticas desse período foi Hildegard de Bingen, uma freira alemã que viveu no século XII. Hildegard foi uma visionária, mística, compositora, escritora, médica e teóloga. Ela era conhecida por suas visões místicas, que ela registrou em seus livros, como Psivias e Liber Divinorum Operum. Ela também foi uma grande estudiosa da natureza, escreveu sobre medicina e botânica, e compôs cantos gregorianos que são considerados obras-primas da música medieval. Outra figura inspiradora desse período foi Heloísa, uma mulher francesa que viveu no século XII. Heloísa era conhecida por sua inteligência, sua erudição e sua paixão por filosofia. Ela foi discípula e amante de Pedro Abelardo, um dos grandes filósofos da Idade Média, e com ele manteve um intenso diálogo intelectual. Após uma tragédia em suas vidas, Heloísa entrou para um convento, onde continuou a estudar e a escrever cartas que revelam sua profundidade intelectual e sua paixão pelo saber. Essas mulheres desafiaram as convenções sociais e religiosas de sua época e deixaram um legado de sabedoria que ainda nos inspira hoje. Elas foram exemplos de resistência, coragem e determinação,
que nos mostram que a busca pela sabedoria não tem gênero e que o brilho da inteligência feminina sempre existiu, mesmo em tempos de obscurantismo. Então, eu te pergunto, como o legado dessas mulheres da Idade Média pode nos inspirar a seguir nossos sonhos e a desafiar as limitações impostas pela sociedade? Como suas vidas podem nos encorajar a buscar a sabedoria mesmo em tempos difíceis? Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos juntos descobrir a riqueza do pensamento feminino na Idade Média. O Iluminismo, um período marcado pela valorização da razão e pela busca pela igualdade, também foi um momento crucial para a filosofia feminina. Mulheres corajosas se levantaram contra as injustiças do patriarcado e defenderam seus direitos à educação, à liberdade e à participação na vida pública. Elas questionaram os dogmas religiosos e os preconceitos sociais, e abriram caminho para o movimento feminista que surgiria nos séculos seguintes. Uma das figuras mais emblemáticas desse período foi Mary Wollstonecraft, uma escritora e filósofa inglesa que viveu no século XVIII. Wollstonecraft é considerada uma das fundadoras do feminismo moderno. Em sua obra Reivindicação dos Direitos da Mulher, ela argumentou que as mulheres são seres racionais e que têm os mesmos direitos que os homens, incluindo o direito à educação e à participação na vida política. Ela desafiou a visão tradicional da mulher como um ser passivo e submisso, e defendeu a importância da igualdade de gênero para o progresso da sociedade. Outra figura importante desse período foi Olympe de Gouges, uma escritora e ativista francesa que viveu no século XVIII. Olympe foi uma defensora dos direitos das mulheres e da abolição da escravidão. Em sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, ela argumentou que as mulheres também devem ter os mesmos direitos que os homens, incluindo o direito à liberdade, à igualdade e à participação na vida política. Ela desafiou os privilégios da aristocracia e defendeu a importância da igualdade social. Essas mulheres foram exemplos de coragem, rebeldia e determinação que nos inspiram a continuar lutando por um mundo mais justo e igualitário. Suas obras nos mostram que a busca pela igualdade de gênero é uma luta contínua, que requer a participação de todas e de todos, e que o poder da razão pode transformar a realidade. Então, eu te pergunto, como o legado dessas mulheres do Iluminismo pode nos inspirar a lutar por nossos direitos e a desafiar os sistemas de opressão? Como as ideias de igualdade e liberdade podem nos guiar na construção de um mundo melhor? Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos juntos construir um futuro mais justo e igualitário. O século XIX e o XX foram marcados pela expansão do pensamento feminino, onde mulheres de diversas áreas do conhecimento, da filosofia à ciência, da literatura à política, deixaram suas marcas na história. Elas desafiaram as normas estabelecidas, abriram novos caminhos e nos mostraram que o talento e a inteligência não têm gênero. Na filosofia, mulheres como Hannah Arendt, Simone de Beauvoir e Edith Stein desenvolveram abordagens originais e abordaram temas como política, ética, existencialismo e fenomenologia. Hannah Arendt, por exemplo, refletiu sobre a natureza do totalitarismo e a banalidade do mal. Simone de Beauvoir investigou a construção social do feminino, e Edith Stein refletiu sobre a natureza da consciência e da empatia. Elas foram exemplos de coragem intelectual e paixão pela verdade, e nos inspiram a questionar o status quo e a buscar respostas para as grandes questões da humanidade. Mas não apenas no campo da filosofia as mulheres deixaram suas marcas. Em outras áreas do conhecimento, como a ciência, a literatura e as artes, mulheres como Marie Curie, Virginia Woolf, Frida Kahlo, entre tantas outras, revolucionaram suas áreas de atuação e nos mostraram que o talento e a criatividade não têm gênero. Elas foram exemplos de coragem, criatividade e paixão pelo conhecimento, e nos inspiram a seguir nossos sonhos e a buscar o nosso melhor. E essas mulheres também se destacaram nas lutas sociais, como a luta pelo direito ao voto feminino, a luta pela igualdade racial, a luta pelos direitos dos trabalhadores. Elas foram ativistas, líderes comunitárias e revolucionárias, que lutaram por um mundo mais justo e igualitário. Elas foram exemplos de coragem, determinação e paixão pela justiça, e nos inspiram a continuar lutando por um mundo onde todos tenham as mesmas oportunidades. Então, eu te pergunto, quais são os desafios que as mulheres ainda enfrentam hoje? Como o legado dessas mulheres pode nos inspirar a lutar por um mundo mais justo e igualitário?
Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos juntos continuar construindo um mundo onde o brilho da inteligência feminina seja reconhecido e valorizado. O século XXI é marcado pelo avanço da filosofia feminista contemporânea, um campo de estudo que busca desconstruir as bases do patriarcado, questionar as normas sociais e culturais que oprimem as mulheres e construir um novo paradigma de igualdade e justiça. A filosofia feminista contemporânea abrange uma diversidade de abordagens, desde a crítica do sexismo e do racismo até a busca por uma ética do cuidado e uma política da diferença. Ela nos convida a repensar o conceito de gênero, de poder, de conhecimento e de liberdade, e nos oferece ferramentas para transformar a nossa realidade. Mulheres como Judith Butler, Bell Hooks e Patricia Hill Collins são algumas das vozes que têm liderado esse movimento. Judith Butler, por exemplo, questionou a ideia de gênero como uma categoria fixa e natural, argumentando que o gênero é uma construção social e cultural. Bell Hooks analisou as interseções entre gênero, raça e classe, mostrando como a opressão afeta as mulheres de diferentes origens e contextos. Patricia Hill Collins desenvolveu uma teoria do conhecimento feminista que valoriza as experiências e os saberes das mulheres negras. Esses são apenas alguns exemplos das muitas mulheres que têm transformado a filosofia contemporânea com suas ideias e suas ações. A filosofia feminista nos convida a repensar o mundo a partir da perspectiva das mulheres, a valorizar a diversidade de experiências e saberes, e a construir um futuro mais justo e igualitário. Ela nos lembra que a luta feminista é uma luta por todos, e que a emancipação das mulheres é fundamental para a construção de uma sociedade mais humana e fraterna. Então, eu te pergunto, como a filosofia feminista pode te ajudar a compreender as desigualdades de gênero que ainda existem em nossa sociedade? Como a leitura de autoras feministas pode te capacitar a transformar o seu mundo e a lutar por um futuro mais justo? Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos juntos construir uma rede de apoio e de conhecimento. Chegamos a um momento crucial desta jornada, um momento para refletirmos sobre o legado inestimável das mulheres na filosofia e a importância de reconhecer suas contribuições para a história do pensamento. Ao longo deste vídeo, exploramos as vidas e as obras de algumas das muitas mulheres que, apesar das barreiras sociais e culturais, desafiaram as normas estabelecidas e deixaram sua marca no campo da filosofia. Vimos como elas foram silenciadas, marginalizadas e esquecidas pela história, mas como sua sabedoria e inteligência nunca deixaram de existir. E reconhecer o legado dessas mulheres é fundamental para construirmos uma história da filosofia mais completa, justa e representativa. É fundamental para entendermos que a busca pela sabedoria é uma jornada que pertence a todos os seres humanos, independentemente de gênero, raça ou classe social. É fundamental para quebrar os estereótipos que limitam as mulheres e que as impedem de desenvolver seu potencial e de alcançar seus sonhos. É fundamental para criar um mundo onde todas as vozes sejam ouvidas, valorizadas e respeitadas. Quando reconhecemos o legado das mulheres na filosofia, abrimos nossos horizontes, expandimos nosso conhecimento e enriquecemos nossa compreensão da natureza humana. Descobrimos que há muitos caminhos para a verdade e que a diversidade de perspectivas é essencial para o progresso do pensamento. E essa reflexão nos motiva a buscar nossos próprios caminhos, a desafiar as normas estabelecidas e a criar um futuro mais justo e igualitário. Então, eu te pergunto, como o conhecimento sobre as mulheres na filosofia transformou a sua forma de encarar a história do pensamento? Como o legado dessas mulheres te inspira a continuar buscando seus sonhos e a lutar por um mundo melhor? Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos juntos construir um futuro onde todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas. Ao longo desta jornada, mergulhamos em um universo de ideias, reflexões e contribuições de mulheres que nos inspiram a questionar os dogmas estabelecidos e a buscar a verdade com paixão e intensidade. E, nesse caminho, aprendemos que a busca pela sabedoria não é apenas uma questão de razão, mas também de emoção, de intuição e de sensibilidade. Aprendemos que é fundamental cultivar o equilíbrio entre esses dois aspectos da nossa natureza, e que a plenitude humana surge da integração entre o pensamento e o sentimento. O equilíbrio, como princípio, nos convida a abandonar os extremos, tanto a indulgência excessiva nos prazeres quanto a automortificação, e a buscar um caminho do meio, onde a moderação, a harmonia e o bem-estar são as chaves para a felicidade. O excesso de razão pode nos levar à frieza, a falta de empatia e a desconexão com nossas emoções.
O excesso de emoção pode nos levar à impulsividade, à irracionalidade e à perda de discernimento. O equilíbrio nos permite cultivar um pensamento crítico, uma ação consciente e um coração compassivo. Ele nos ajuda a tomar decisões mais sábias, a construir relacionamentos mais harmoniosos e a viver com mais propósito e significado. O equilíbrio não significa a ausência de conflito, mas a capacidade de lidar com os desafios da vida com serenidade e sabedoria. Ele nos convida a aceitar nossas imperfeições, a aprender com nossos erros e a seguir em frente com esperança e confiança. O equilíbrio nos permite abraçar a totalidade do nosso ser, integrar nossas sombras e nossas luzes, e nos transformar em seres humanos mais plenos e realizados. Ele é o caminho para a paz interior, para a felicidade duradoura e para a construção de um mundo melhor. Então, eu te pergunto, você tem buscado o equilíbrio entre a razão e a emoção em sua vida? Você tem integrado seus pensamentos, seus sentimentos e suas ações em um todo coerente? Lembre-se, a busca pelo equilíbrio é uma jornada contínua, que requer autoconsciência, disciplina e perseverança. Mas a recompensa é uma vida mais plena, mais feliz e mais significativa. Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos juntos trilhar o caminho do equilíbrio. Chegamos ao final desta jornada, mas a verdade é que a jornada do conhecimento e da sabedoria é uma jornada contínua, que nunca termina. E agora, depois de termos explorado as contribuições das mulheres na filosofia, você está mais preparado do que nunca para seguir em frente, para continuar questionando os dogmas estabelecidos, para buscar a verdade com paixão e intensidade, e para construir um mundo mais justo e igualitário. Você compreendeu a importância de reconhecer o legado das mulheres na filosofia, de valorizar a diversidade de perspectivas e de integrar a razão e a emoção na busca pela sabedoria. Você aprendeu que a busca pelo conhecimento é uma jornada de autodescoberta, de transformação e de empoderamento, e que a filosofia pode nos ajudar a viver com mais propósito e significado. Agora, o seu próximo passo é colocar em prática tudo o que você aprendeu. É hora de continuar pesquisando, lendo, refletindo e debatendo sobre as ideias de filósofas que foram esquecidas pela história. É hora de compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, de inspirá-las a questionar o status quo e de lutar por um mundo mais justo e igualitário. É hora de cultivar o equilíbrio em sua vida, de integrar a razão e a emoção e de buscar a sabedoria em todos os aspectos do seu ser. Lembre-se, o poder da mudança está em suas mãos. O seu próximo passo é o mais importante, pois é ele que te guiará em direção a um futuro de sabedoria, igualdade e justiça. E ao longo desse caminho, lembre-se que você não está sozinho. A nossa comunidade está aqui para te apoiar, te inspirar e te motivar a seguir em frente. Compartilhe suas experiências, faça perguntas, deixe comentários e continue aprendendo e evoluindo conosco. E essa jornada de descobrimento e reflexão não tem fim, ela te guiará pela vida em busca da plenitude. E qual é a sua próxima busca? O que você fará a partir de agora? Compartilhe conosco e vamos aprender juntos.